como que a água consegue solubilizar moléculas íons ou moléculas polares, certo? Que faz interações do tipo interações eletrostáticas. Mas por que que o óleo não dissolve em água? Por que que a gente fica vendo essas coisas na televisão o tempo inteiro, né? Derramamento de óleo, a gente vê aquelas manchas. Por que que não dissolve no mar? Por que que vai parar no patinho? Porque é apolar. Mas por quê? Por que que uma coisa apolar não dissolve em água? O que que significa não ter afinidade? Vamos falar como químicos, não como biólogos. Eu sou a bióloga aqui. Então, vamos voltar lá para as moléculas apolares, que têm aquelas longas cadeias de hidrocarbonetos, certo? Quando essa molécula é colocada numa solução aquosa, não consegue estabelecer interações eletrostáticas. Isso faz com que as moléculas de água que estão à volta dessa cadeia de hidrocarboneto, elas começam a fazer interações só entre elas, certo? O que que isso cria? Isso cria um ambiente em que as moléculas de água à volta do hidrocarboneto estão altamente ordenadas. Porque elas não estão mais fazendo aquelas 3,4 ligações de hidrogênio que elas faziam uma com as outras. Agora, elas excluem dessa região e elas estabelecem um número de ligações que é limitado por essa área de exclusão. Ou seja, elas estão ordenadas. A tendência das moléculas é ficar ordenada? Não, a tendência é ficar desordenada. Então, quando você começa a colocar uma molécula perto de outra molécula, à medida que essas duas moléculas se aproximam, que essas duas cadeias de hidrocarbonetos se aproximam, o número de moléculas de água que estão altamente ordenadas à volta de cada cadeia de hidrocarboneto, se elas forem excluídas da região de interação, vai diminuindo. Então, se a gente contasse aqui o número de moléculas de água nessa bandinha azul, quando você tem 3, uma perto da outra, é sem dúvida menor do que a soma do número de moléculas de água altamente organizadas que estão em volta de cada uma dessas 3, certo? Ou seja, a interação entre os grupos hidrofóbicos vai diminuindo o número de moléculas de água que estão altamente organizadas. Se a gente diminui o número de moléculas de água que estão altamente organizadas, a gente aumenta a entropia do sistema. Então, isso é favorável. Então, quando você começa a dispersar moléculas hidrofóbicas em solução aquosa, essas moléculas tendem a se aproximar para diminuir o número de moléculas de água que estão altamente ordenadas. E isso leva à formação, por exemplo, de micelas. E por isso que quando você joga gotinhas de óleo dentro da água, as gotinhas de óleo não vão se juntando? Você pode jogar um monte, que nem fazer vinagrete. Todo mundo já fez vinagrete? Eu adoro e eu sou louca pelo vinagrete perfeito que nunca fica. Então, o que eu faço? Eu coloco vinagre, azeite e tal, e chacoalho num vidro de maionese, chacoalho, até ficar aquela emulsão linda. Fica lindo, tudo disperso. Deixa 5 minutos em cima da mesa antes de servir, o que acontece? O vinagre vai tudo para baixo, o óleo fica tudo em cima. Ou seja, eu dispersei um montão, mas espontaneamente todas as moléculas hidrofóbicas vão se agregando. Por quê? Porque quando elas vão se agregando, o número de moléculas de água que estão organizadas para manter aquela molécula dispersa diminui, certo? Ou seja, a entropia aumenta. Isso aqui é importante para fazer vinagrete? Mas é só importante para fazer vinagrete? Não. Isso aqui é absolutamente fundamental para que estruturas biológicas, como membranas, sejam formadas e sejam estabilizadas. Se não existissem membranas, não existiria vida, se não existiriam células. Então,
sem essa característica da água e essa propriedade de compostos anfifílicos ou hidrofóbicos em água, não existiria vida. Tá? Então, vocês vejam como a importância da água vai ficando maior e maior e maior em determinar a estrutura e função de sistemas biológicos. Bom, então, o que eu queria chegar, acho que o principal ponto que eu queria chegar é que ligações de hidrogênio entre água e biomoléculas desempenham um papel que é absolutamente fundamental em sistemas biológicos, porque esses tipos de interação, eles estão envolvidos em quase todos os processos biológicos que a gente conhece. E eu trouxe aqui só um exemplo, que é a estabilização do complexo enzima-substrato, porque, na verdade, é um pouquinho análogo a isso que a gente está pensando aqui. Em algum momento do ensino médio, vocês com certeza já ouviram falar de enzima, cada enzima é específica para o seu substrato, e vocês provavelmente escutaram um negócio que chama modelo chave e fechadura, né? Que é um modelo super ultrapassado, ninguém mais acha que é uma chave e uma fechadura, mas era aquela ideia que a enzima tem o buraquinho da fechadura, que já está todo pré-determinado, o substrato é a chavinha, tudo entra lá certinho e vira. Não é assim, na verdade. Na verdade, existe uma adequação de conformação na enzima ao substrato. É claro que isso requer um monte de interações intermoleculares. Mas uma interação importante é análoga ao que a gente estava discutindo nesse exato momento, alguns momentos atrás. Se a gente pensar numa enzima em que o sítio ativo da enzima é exposto ao solvente, ou tem grupos polares que estão fazendo ligações de hidrogênio com a água, e se a gente pensar num substrato que também está exposto ao solvente, também está fazendo ligações de hidrogênio com a água do solvente, o número de moléculas de água organizadas aqui, somado ao número de moléculas organizadas no substrato, é sem dúvida maior do que o que a gente vê nessa situação em que as interações agora de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio entre o substrato e os grupos funcionais do sítio ativo expelem a água, aumentando o grau de desordem das moléculas de água. Então, isso aqui também contribui, não é a única coisa, obviamente, vocês vão ver que tem muitos outros tipos de interações que contribuem, mas isso aqui também contribui para estabilizar esse complexo, tá? Que para haver catálise, esse complexo tem que ser um complexo estável. Então, as ligações de hidrogênio diretas entre o substrato e a enzima, somadas ao aumento da desorganização das moléculas de água, que são expulsas da interface por essa interação, aumentam a estabilidade do complexo. E à medida que a gente avança no nosso curso, e quando vocês forem estudar metabolismo, e quando vocês forem estudar biologia molecular, vocês vão ouvir mais e mais e mais e mais exemplos em que esses tipos de interações são essenciais para tudo que vocês vão estar vendo. Então, a gente falou bastante de ligações de hidrogênio, mas será que só as ligações de hidrogênio contribuem para a manutenção da estrutura das biomoléculas? É uma interação fraca, mas eu já falei que um monte de interações fracas juntas fazem com que a somatória seja grande. Agora, isso aqui é um modelo de uma proteína que chama quimiotripsina, que todos nós temos, é uma enzima digestiva, todo mundo tem quimiotripsina no seu estômago, é uma protease. Isso aqui é a estrutura tridimensional da quimiotripsina. Então, só olhando para isso, imagina que a quimiotripsina é uma proteína solúvel, né? Está dissolvida solúvel no estômago. Só dando uma olhada, olhando por cima sem entender nada muito o que isso significa, a gente vê que tem regiões que, obviamente, estão expostas ao solvente, né? Imagina que o solvente é essa coisa, é o branco em volta. Essa alça, essa hélice, isso aqui está tudo exposto ao solvente. Então, isso aqui está exposto à água. Agora, aqui dentro tem umas regiões enoveladas,
que não estão expostas ao solvente, que não necessariamente estão em contato com água. Será que existem outras forças aqui que são importantes para manter essa estrutura? Vocês vejam, isso aqui é extremamente estruturado. Isso não é uma molécula desestruturada. É uma molécula extremamente estruturada e que a manutenção dessa estrutura é essencial para a sua função. Se você desestruturar essa proteína, ela não vai mais fazer ela não vai mais ter a mesma atividade catalítica que ela tem. Então, será que existem algumas outras forças aqui que são importantes para manter essa estrutura? Como tal, eu achei que talvez fosse um pouco difícil para vocês visualizarem isso, esse tipo de representação. Eu trouxe um outro exemplo de uma estrutura cristalina, agora da hemoglobina, em que a molécula foi cristalizada com água, tá? Então a água são os vermelhinhos, e a molécula foi cristalizada sem água e os modelos foram montados. Então, vocês vejam que aqui na superfície tem um monte de água ligada. E essa água está firmemente ligada à hemoglobina. Só que aqui dentro, se a gente pensar nessa molécula como uma molécula tridimensional, aqui dentro provavelmente não tem nenhuma água ligada, mas ela ainda está estruturada, né? Então, devem existir outras forças que ajudam a manter essa estrutura de regiões que não estão diretamente em contato com água. Se vocês fossem chutar, a superfície da molécula seria hidrofóbica ou hidrofílica? Hidrofílica, a gente já viu que liga um monte de água. O lado de dentro da molécula, vocês chutariam que seria mais hidrofóbico ou mais hidrofílico? Então, você chutaria, isso é um bom chute, que é mais hidrofóbico. Deve ter uma razão que essa porção, que esses domínios estão para o lado de dentro. Provavelmente, tem um monte de grupos hidrofóbicos lá dentro que estão tentando se esconder da água. E isso é importante, por exemplo, na hora da proteína estruturar, né? Na hora da proteína enovelar, se tem alguns pedacinhos que são hidrofílicos e alguns pedacinhos que são hidrofóbicos, não é intuitivo pensar que o pedacinho que é hidrofóbico vai querer se esconder da água e vai querer se virar para dentro? Quando a gente está com medo de alguma coisa, a gente não se contrai? Então, hidrofóbico não significa medo de água? Então, essas analogias, às vezes, elas parecem simplórias, mas existe uma boa correlação com o comportamento dessas moléculas. Então, é muito provável que as porções que estão aqui dentro, elas sejam porções com uma característica mais hidrofóbica. Existem forças que contribuem para manter essas coisas lá dentro? Existem. Então, existem outras interações não covalentes entre grupos funcionais de biomoléculas que contribuem para a sua estrutura e função, tá? Então, quais são os principais tipos de ligações não covalentes, ou aquelas fraquinhas, entre biomoléculas em soluções aquosas? As ligações de hidrogênio, que a gente já discutiu, interações iônicas, que não sejam interações de hidrogênio, né? Então isso é óbvio, tanto de atração quanto de repulsão. E interações hidrofóbicas e interações de Van der Waals. No caso de porções hidrofóbicas de biomoléculas, é muito provável que esses tipos de interação contribuam para manter aquela estrutura, né? Um outro exemplo de como esses tipos de interações podem contribuir para a estrutura e função de uma molécula. O que a gente está vendo aqui é só uma porçãozinha de uma proteína que chama citocromo F, que é uma proteína que está inserida na membrana de uma bactéria, tá? Então, para estar inserida numa membrana, a membrana é feita de moléculas hidrofóbicas, a gente vai ver isso daqui a algumas aulas. Então, a proteína tem que ter alguma região que está fazendo interações com moléculas hidrofóbicas.
Então, ela tem que ter algum tipo de interação hidrofóbica aqui. Só que essa proteína é um canal, ela é um buraco. Ela é um buraco por onde passam prótons, ou seja, por onde passa um íon. A parte onde o íon passa é uma parte hidrofílica. Ou seja, os grupamentos que estão expostos para o canal, eles são grupamentos ou carregados ou polares que fazem ligações de hidrogênio com a molécula de água. Então, vocês estão vendo aqui a gente está olhando só para a porção do canal, vejam quantas ligações de hidrogênio estão sendo estabelecidas entre as moléculas de água que estão no poro mesmo, e os grupos funcionais dos diferentes aminoácidos que compõem essa proteína, tá? Por outro lado, aqui devem haver outros aminoácidos que têm grupamentos mais hidrofóbicos que podem estar fazendo interações, agora interações hidrofóbicas, com a membrana onde essa molécula, onde essa proteína está inserida, tá? Então, o resultado final é a somatória de todas essas interações. Então, a gente tem que entender isso dentro do contexto. A gente tem que entender todas as interações que uma molécula pode fazer e como essas interações podem mudar quando a gente muda o pH, quando a gente muda o solvente, quando a gente muda o ambiente no qual essa biomolécula está inserida, tá? Bom, e dentre dessas 4 tipos de interações não covalentes, uma que eu acho que é importante a gente relembrar, não sei se vocês estudaram ainda, que são as interações de Van der Waals. Então, quando 2 átomos não carregados são colocados em proximidade, as suas nuvens eletrônicas influenciam uma a outra. Variações aleatórias na posição dos elétrons ao redor de cada núcleo podem criar um dipolo transiente. É muito diferente do que um dipolo real numa molécula em que os 2 átomos têm eletronegatividade diferente. Esse tipo de fenômeno acontece em situações em que os 2 átomos têm eletronegatividade relativamente parecida, certo? Então, é um dipolo muito mais fraco e transiente. Os 2 dipolos, então, se atraem fracamente, trazendo os 2 núcleos mais próximos. É essa força de atração que é conhecida como interação de Van der Waals. Então, é uma força pequena, é uma interação fraca, mas de uma maneira análoga às ligações de hidrogênio, se você coloca um monte de interações fracas na mesma molécula, o resultado é uma força de interação relativamente grande. Então, daí o que acontece? À medida que os núcleos vão sendo aproximados por essa força de interação, as nuvens eletrônicas começam a se repelir. Isso vai chegar num ponto no qual as forças atrativas se balançam com as forças repelentes, e isso é conhecido como ponto de contato de Van der Waals. Cada átomo tem um raio de Van der Waals característico que indica o quão perto o átomo permite que outro se coloque. Então, para os diferentes átomos, aqui os principais componentes de sistemas de biomoléculas, eles têm raios de Van der Waals um pouco diferentes, que são quase uma ordem de magnitude maiores do que, por exemplo, o de uma ligação covalente simples, né? Então, são interações fracas, de novo, mas se você juntar um monte... Então, por exemplo, numa molécula de DNA, que eu deveria ter trazido e eu não trouxe, as bases do DNA são moléculas relativamente hidrofóbicas. Comparado com o lado de fora do DNA, que tem um monte de fosfato, que é carregado em pH fisiológico, que é bastante hidrofílico. Então, numa dupla fita, as bases ficam escondidinhas da água para o lado de dentro. Quem que contribui? Que tipo de força que estabiliza essa estrutura? A gente já viu que tem ligações de hidrogênio, mas podem ter também interações de Van der Waals entre átomos que não, por exemplo, entre coisas desse tipo, que também contribuem. Então,
algumas interações de Van der Waals entre diferentes grupos funcionais de bases. Sozinhas são fracos, mas numa molécula, numa fita de DNA em que a gente tem milhões de bases, a somatória dessas forças acaba ficando grande. Então, isso contribui muito para manter a estrutura de biomoléculas. E acho que eu vou terminar, então, com um exemplo de como esses tipos de forças que a gente discutiu, eles contribuem para um fenômeno biológico, e nesse caso é a interação entre um vírus e o receptor do vírus que está na superfície da célula. Vocês têm noção do que eu estou falando? De interação entre vírus e receptor? Todo mundo tem noção do que é isso? Um vírus não consegue entrar em qualquer célula que ele decide. Eu sou o vírus HIV, eu quero entrar no seu fibroblasto. O vírus não consegue fazer isso. Por que o HIV só infecta linfócitos T? Porque os linfócitos T, eles têm na superfície da célula, para o lado de fora, eles têm uma proteína que o vírus consegue ligar. O vírus consegue ligar aquela proteína, internaliza, daí ele entra na célula, daí ele começa a replicar lá dentro, tá? Como é que ele consegue ligar nessa proteína? Tem que ter algum tipo de interação molecular. As proteínas do capsídeo do vírus têm que interagir molecularmente com o receptor. E essa interação... Oi? Como você chama? A Mona Lisa perguntou se há interação entre a membrana do vírus e a membrana da célula, tem que ter mais ligações de Van der Waals ou tem que ter todas? Então, vamos pensar um pouco nisso. O receptor na membrana, ele é um receptor, é uma proteína, certo? Uma proteína que é uma molécula grandona, que tem um monte de grupos funcionais que estão expostos ao solvente. A membrana do vírus não é uma membrana propriamente, é uma capa feita de proteínas, que também são moléculas grandonas, que também tem um monte de grupos funcionais que estão expostos. Todas essas interações, os quatro tipos de interação, elas podem ser estabelecidas. Quando que vai ser uma, quando que vai ser outra? Depende do que aquela proteína tiver. Se a proteína tiver grupos carregados, livres, esses grupos carregados podem fazer interação. É muito provável que essa proteína tenha grupos que possam fazer ligações de hidrogênio, porque a gente já viu que eles são muito abundantes. Da mesma maneira, também é provável que tenham alguns grupos que são hidrofóbicos. As partes expostas provavelmente vão ter menos grupos hidrofóbicos, né? E também é provável que tenha átomos que possam estabelecer interações de Van der Waals. Então, não é uma ou outra. A maior probabilidade é que todas essas forças estejam colaborando para uma determinada interação molecular, tá? E isso é verdade, isso vai ser verdade para a maioria absoluta de situações em que vocês vão encontrar quando vocês começam a estudar a química das biomoléculas. Por isso que é tão importante vocês terem tudo isso claro na mente de vocês, tá? E carregar isso para o resto dos cursos todos da bioquímica. Tudo bem? Então, gente, a aula hoje era isso. Para estudar, é o capítulo 2 do livro Lehninger Principles of Biochemistry. Eu coloquei o livro em inglês, porque é o que eu uso, mas o capítulo 2 na versão em português é a mesma. Qualquer edição acima da 4ª edição é boa, tem tudo que eu falei. Edições anteriores à 4ª edição, esse capítulo também não mudou muito, então também dá para estudar. Mas se vocês puderem estudar nas edições mais recentes, eu recomendo por causa dos exemplos. Os exemplos, à medida
que os pesquisadores vão descobrindo novas coisas, cristalizando novas proteínas, daí os exemplos vão ficando melhores. É só por isso que eu recomendo as edições mais novas.